Seja louvado. Amém. Nesta noite, irmãos, eu agradeço a Deus por esta boa preparação de estar congregado entre vós e também para mais este ano estarmos participando das santas reuniões. Agradeço a Deus, irmãos, por ter me chamado na sua graça, pela esposa, os filhos que nos deu e por ter me guardado também desde os 21 anos de idade no ministério da sua santa obra. Tem me ajudado, tem me orientado, tem nos dado força. Irmãos, com rápidas palavras, eu quero agradecer a Deus por uma obra que o Senhor operou alguns anos atrás, ainda quando eu era cooperador de jovens e menores, numa das congregações ali em Tubarão, no estado de Santa Catarina, onde Deus me dá a graça de atender a sua obra naquela região. Irmãos, ali onde eu atendia, numa das congregações, um lugar simples, uma salinha de oração, perto de um morro, onde há muita necessidade. Irmãos, e ali, naquela comum, havia um menino, muito simples, de família muito pobre. E esse menino, irmãos, um dia ele chegou na reunião de jovens, eu já estava sentado assim no primeiro banco. Ele chegou, pediu que o porteiro viesse me chamar, que ele queria falar comigo lá fora. E ele veio, o servo de Deus me chamou, eu fui lá, falou: irmão Marcelo, eu preciso falar um assunto com o irmão. Hoje eu não vou recitar. Falei: por que, meu filho? Porque, irmão, o meu terninho está muito curto, eu cresci, irmão. E eu estou com vergonha de com esse terninho recitar. Olha aqui como é que está. O terninho dele estava assim na metade do braço, calça curta, né, irmãos? Então eu não vou recitar hoje, irmão. Eu falei: tudo bem, você não vai recitar e eu não vou atender a reunião de jovens. Por quê, irmão? Porque o meu terno está rasgado. Olha aqui. Aí eu abri o terno assim, mostrei para ele aqui dentro que tinha um rasgo. Ele falou: mas não aparece, irmão. Eu falei: não, vai que Deus me toma na hora da palavra. Eu levanto os braços assim e a mocidade vê, vão rir de mim também. Então vamos fazer um trato. Eu não atendo a reunião de jovens, aí você não precisa recitar também. Ele falou: não, mas se for para o irmão não atender, então eu recito assim mesmo. Glória ao nome santo do Senhor. Então nós vamos fazer outro trato. Vamos fazer o seguinte: eu vou atender a reunião assim e você vai recitar assim. E nós vamos ficar essa semana inteira em oração. Você vai pôr o seu relógio de despertar às 3 horas da manhã. E eu na minha casa vou pôr o meu relógio de despertar às 3 horas da manhã. Nós vamos orar até às 4, todo dia até domingo que vem, para Deus preparar. Eu vou orar para Deus preparar um terno para você, e você ora para Deus preparar um terno para mim. Domingo que vem, nós dois estamos aqui de terno novo, glorificando a Deus. Ele apertou a minha mão, recitou como estava, eu atendi como estava. Aquela semana passou, irmãos. Quando chegou no próximo domingo, eu levantei para atender a reunião de jovens, ele não havia chegado. Deu o primeiro hino, o segundo hino, eu fiquei preocupado, irmãos, de Deus não ter ouvido a minha oração, porque a dele Deus ouviu, eu estava de terno novo já. Mas eu estava preocupado de o Senhor não ter ouvido a minha oração, porque ele não chegava, com certeza estava com vergonha de vir congregar. Irmãos, e quando deu o terceiro hino, ele chegou alinhado, bonito, terno novo, camisa nova, gravata nova. Glória ao nome do Senhor. Glória a Deus. Sapato novo. Chegou, sentou no primeiro banco, me chamou na pontinha assim do púlpito. Eu cheguei ali: que foi, meu filho? Falei: irmão, falou assim para mim: irmão, me dá uns 15 minutos aí hoje, que eu tenho um milagrão para contar para igreja. Falei: tá bom, eu dou até meia hora você testemunhar. Irmãos, a alegria foi tão grande que eu falei para ele subir aqui em cima. Ele subiu baixinho assim, quase não alcançava. E ele falou: irmãos, mocidade, semana passada, domingo passado, a essas horas, eu estava congregado aqui nessa reunião, não queria recitar. O irmão Marcelo não queria atender a reunião de jovens e menores. Mas nós fizemos um pacto de oração. E nós ficamos a semana inteira orando. Eu orei para ele, ele orou para mim. Quando chegou sexta-feira, Deus deu uma revelação para uma irmã em sonho, que ela ia na minha casa, me pegava, colocava dentro do carro dela, me levava no shopping, me comprava uma camisa, uma gravata, um terno, um sapato da Ferracini. Glória a Deus. Eu
agradeço a Deus, mocidade, porque estou aqui de terno novo, a camisa é nova, a gravata é nova, o sapato é da Ferracini e o nosso cooperador de jovens, está bonito, né, mocidade? Deus preparou para ele também. Glória ao Senhor. Glória a Deus. Irmãos, depois dessa obra ele ficou muito crente. Ele ficou muito crente depois dessa obra. Ele falou: irmão Marcelo, eu estou buscando a promessa. Eu estou buscando a promessa. E aonde tinha uma busca dos dons, aonde tinha alguém que estava orando, ele ia lá. Irmãos, e quando chegou num sábado à noite, ele chamou o pai dele e falou: pai, não vou mais pedir a promessa. Na inocência de criança, ele falou assim: há 6 meses eu estou pedindo que Deus me sela com a promessa e Deus não me sela, então eu não vou pedir mais. Mas hoje eu vou fazer um pedido diferente. Vai ficar um segredo meu e seu, pai. Falando para o pai dele: eu vou fazer aqui uma carta para o céu, pedindo esse dom. Glória a Deus. Vou botar no bolso do meu terno que Deus preparou e vou congregar amanhã na reunião de jovens para ver o que Deus fala. Glória a Deus. Ele fez a cartinha dizendo assim: Senhor que estás no céu, te dirijo esta carta pedindo que seles a minha alma com a bendita promessa do Espírito Santo. Glória a Deus. Se tu me selar, eu vou manifestar com toda a alegria do meu coração. Glória a E Deus. foi para a reunião de jovens. No domingo ele chegou, irmão, cedo, e sentou assim do meu ladinho. Eu olhei para ele e falei: quer atender o culto? Falei: não, irmão, estou em paz, não vou atender. Tá bom, então vou atender. Levantei para atender, irmãos, e naquele dia o Senhor revelou a palavra em 5 de Cantares de Salomão. E o Senhor me falou assim: meu servo, hoje tu vai exortar essa palavra de uma maneira diferente, como tu nunca exortou uma palavra. Eu falei: mas como assim, Senhor? E o Senhor me dava de exortar desta forma: mocidade, não estranhem a linhagem da palavra nesta manhã, mas a palavra nesta manhã vai ser a linhagem de uma resposta de uma carta. Meu Deus. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. Glória a E Jesus. o Senhor responde a carta, não só de um menino, mas de toda essa mocidade. Mas Deus vai começar a responder através de um pedido, dizendo: meu menino, eu recebi a tua carta na minha glória. Aleluia. Glória a Deus. Eu recebi a tua cartinha na minha glória. E a resposta é essa: me agradei do teu pedido. Aleluia. Receba a promessa do Espírito Santo agora. Aleluia. Na inocência de criança, irmão, ele subiu em cima do banco, tirou a cartinha do bolso e falou: daqui, Senhor, a minha carta. Deus batizou ele com a promessa na mesma hora. Bendito Depois Deus. que Deus selou ele com a promessa, ficou mais crente ainda. Glória a Ele já Deus. partiu para o campo da visão e da revelação, irmão. Santo é o Senhor. A minha mãe, irmãos, ela é esquizofrênica. Eu cuido dela até hoje, eu e minha esposa cuidamos dela. Aleluia, Deus. Até quando eu fui casar, a proposta de casamento para minha esposa foi essa: a irmã aceita casar comigo? Eu não tenho nada para te oferecer, só tenho prova para passar junto com você. E a minha mãe é doente, esquizofrênica, tomada por espíritos o contrário. Já busquei a palavra, o Senhor falou que é a minha purificação, é o espinho na carne, e o Senhor vai conceder de eu carregar isso até onde Ele quiser. A irmã aceita essa proposta? Ela abriu a boca e falou assim: teu Deus é o meu Deus, aonde tu for eu vou. Aleluia. Tu passar eu passo contigo. Glória ao Senhor. E nenhuma outra coisa vai me separar de ti a não ser a morte. Glória ao Senhor. Glória a Então Deus. nós casamos, irmão, sempre lidando com esta situação. Minha mãe mora nos fundos de casa, e quando ela está em surto, um espírito contrário toma ela para nos afrontar, para nos esbofetear todos os dias. Glória ao nome santo do Senhor. Irmãos, e eu ainda era cooperador de jovens. Levantei num domingo de manhã cedo, tinha prazer de atender a reunião de jovens, sempre tive prazer. Fiz a minha oração 6 horas da manhã, terninho, gravata, 20 e poucos anos de idade, naquela alegria, irmãos, orei ao Senhor e falei: Senhor, abençoa a reunião,
levantei cantando, fui, irmãos, nos fundos de casa, onde está a casa da minha mãe, tem a garagem onde estava o meu carrinho, fui lá buscar o carrinho, a casa da minha mãe toda fechada, minha mãe é 80% surdo, não ouve quase que nada, mas na medida que eu me aproximei do carro, o adversário tomou a boca dela dentro de casa e falou assim: aonde tu vai, cooperadorzinho de meia tigela? Vai lá atender aquela tua reuniãozinha, fica sabendo que hoje eu vou colocar um peso nas tuas costas, uma aflição tão grande na tua alma, que tu não vai ter força de levantar para atender aquela reunião, e a partir de hoje eu decidi que vou destruir a tua carreira espiritual. Glória ao nome santo do Senhor. Irmãos, de fato eu entrei para dentro do carro, numa tristeza muito grande, fui dirigindo rumo à congregação. Quando eu cheguei, irmãos, no estacionamento, fiz menção de voltar, de ligar para alguém para atender no meu lugar, aquele peso me tomou, irmãos, e tinha um grupo de meninos ali brincando de pega-pega na frente da igreja. Quando eles viram meu carro entrar no estacionamento, todos pararam, e eles ficaram em linha, irmãos, como se fosse um exército, um do ladinho do outro. E esse menino do terno e da promessa saiu do meio deles e veio na direção do meu carro. Aleluia! Glória ao Senhor. E ele vinha marchando, irmão, como um soldado de Jesus Cristo. Meu Deus! Ele chegou assim na janela do meu carro e falou: a paz de Deus, irmão Marcelinho. Falei: amém, meu filho. O irmão crê em visão e revelação? Glória a Deus! Eu falei: eu creio em visão e revelação. Então eu vou pregar a visão que Deus me deu. Quando o irmão entrou aqui no estacionamento da igreja, eu vi 2 anjos, um no banco de trás e outro no teu banco do carona. E sabe por que esses anjos vieram com o irmão? Porque a revelação é essa: quando o irmão saía da tua casa, o adversário tomou a boca de alguém e falou que você é um cooperadorzinho de meia tigela, isso aqui é uma reuniãozinha. Glória a Deus! Aleluia, Jesus! E que ele vai destruir a tua carreira espiritual. É mentiroso o teu inimigo e verdadeiro Deus que fala na minha boca. Tem uma festa marcada nesta reunião, nesta manhã. Me tomou numa glória, irmãos. Conforme está nos tomando aqui, uma virtude tão maravilhosa. Eu entrei para dentro daquela salinha de oração, chorando e falando em linguagem. Eu sentei assim no primeiro banco, ele veio e sentou do meu lado, tomado por Deus. Eu falei: ô filhinho, você já está numa comunhão tão santa, levanta e atende para nós. Na minha inocência, né, irmão? Ele falou: não, quem tem que atender é o irmão, porque o irmão precisa pisar na cabeça do inimigo hoje. E é atendendo que tu vai pisar na cabeça do inimigo. Levantei para atender aquela reunião, irmãos, reunião de jovens e menores, pouquinha mocidade, dia de chuva, irmãos, muito frio, não tinha mais que 30 recitativos. O Senhor passou naquela reunião, selou 7 almas com a bendita promessa. Glória a Jesus. Glória ao nome santo do Senhor. Passou algum tempo, aleluia, Deus preparou a abertura da nova casa de oração, onde Deus me dava a graça de atender como cooperador de jovens, uma congregação mais ampla. Naquela reunião, irmãos, veio congregar com nós toda a mocidade e fizeram uma fila de jovens para passar aqui na frente, nos saudar, nos dar um abraço. Quando eu olho no meio da fila das irmãs, lá estava minha mãe com a mão no rosto, chorando. Glória ao Senhor. Veio aqui na frente, me deu um abraço, glória a Deus, e falou: meu filho, eu não sabia que Deus te amava tanto. Naquela hora o Senhor mandou aquela legião de demônios embora. Na virtude desse testemunho, o Senhor manda anunciar: vou mandar os demônios embora da tua vida.